Bom dia a todos. Por arma em mão do povo é necessidade pior do que confiar um revólver a uma criança. Esta vacila antes de usá-la, ignora e teme. Aquilo julga saber tudo, presume a impunidade e com o primeiro sangue se embriaga. Assim como na Espanha, em 1936, o misério governo de Azanã desagregou o exército e se entregou aos milicianos. Assim também na Argentina, os politiqueiros eliminaram os oficiais de carreira, corromperam os soldados e armaram o braço irresponsável das populações. Estupidez que equivaleu a um suicídio. Dizem que o Monsenhor Guillotine, inventor da guilhotina, foi o primeiro a morrer guilhotinado. É falso, porque Guillotine morreu em 1814 de morte natural, quando já havia um quarto de século que funcionava a luzinha, como chamava nos primeiros tempos, a terrível invenção. Mas é verdade que os ingênuos políticos que se enterneciam antes a bondade natural do povo e o acreditavam fácil de governar pela presunção, sem a polícia, pareceram cada vez que aplicaram o seu dogma de fé ao revés de Saturno, que devorava os filhos. Eles, os pais, foram devorados pelo seu feto. Depois do incêndio do Palomar, o povo de Buenos Aires saqueou alguns velhos depósitos de armas e, com frenesi de fera que saboreia o primeiro sangue, lançou-se à matança. Para castigar a escravidão de indefesas mulheres e para vingar a morte de 5.000 mães, esposas e noivas, cujo luto traziam sobre o peito à guisa de comenda. Parecia-lhe muito pouco o haverem fritado na sua banha egoísta as carnes congeladas de 2 ou 3 mil ricaços semidefuntos. Puf, ainda continuavam fumegando as ossadas deles, e já o povo que desfilava de punho cerrado procurava outros culpados. Nada o aplicaria melhor do que lhe oferecer alguns milhares de frades e de freiras e algumas centenas de sacristias e de igrejas para que assinalasse e incendiasse até o espasmo. Porém, havia anos que os demagogos governantes tinham expulsado as ordens religiosas e fechado as igrejas. Agora levantavam a sua insensatez. Agora os descristianizadores do povo descobriam alguma nova
utilidade dos servos de Deus, que em certos casos servem para aplacar as turbas com o seu martírio. O povo buscava novas vítimas e seria impossível que deixasse de achá-la numa nação onde a extrema riqueza dos exploradores se acotovelavam com a trágica miséria dos exploradores. Um dos oradores dos inúmeros clubes lançou como uma brasa num paiol de pólvora a terrível imputação que transcidos de horror, 5 milhões de seres humanos já esperavam ocultos em suas casas. E por que o esperavam? Ai, porque conheciam a história da sua raça predestinada à perseguição desde os tempos dos faraós. Varrida de quase todas as nações da Europa, havia ela achado um esplêndido refúgio na República Argentina, terra de liberdade. Em 70 anos de paz, eles prosperaram e multiplicaram-se grandemente. Além dos enormes negócios bancários, pelos fins do século, pertenciam-lhe os pequenos negócios de armazém, farmácia, padaria, casas de roupas, charutarias, tudo que está em imediato contato com as classes populares. E também eram seus os vastos falangeiros que haviam substituído os antigos conventilhos, as imensas casas de apartamentos em que se apinhavam as famílias de mediana posição, e todos os teatros e cinematógrafos. Finalmente, eram eles os únicos a especular sobre as colheitas e as carnes argentinas, e a fixar dos quadros negros da bolsa o preço a que os produtores deviam vender-lhe os seus produtos. Um dia, tal como o rei Davi, no apogeu de sua glória, eles quiseram averiguar o número dos circuncisos e de suas mulheres, e recensearam-se e tiveram a satisfação de saber que eram 5 milhões sobre uma população de 30. Conquanto quase todos eles houvessem nascido no país, nem se sentiam argentinos, nem o povo os consideravam tais. Fiéis à sua estirpe, eles se orgulhavam de pertencer à nação escolhida e predestinada a dominar sobre as outras. Profecias sagradas, velhas de 4.000 anos, zumbiram-lhe nos ouvidos e agitavam-lhe os corações como o vento agita as ondas do mar. Haviam os herdeiros de tão magníficas promessas de renegar a lei e os profetas para que se aproximava a plenitude dos tempos. Um mais outro, menos, embora distraído pelo ruído dos negócios,
eles compreendiam essas palavras e, mesmo vivendo no país mais livre da terra, levavam uma vida nacional própria e autônoma, apegados às suas comunidades e aos seus costumes, e eram uma nação distinta dentro da nação. Por sua parte, pelos estranhos costumes e rituais deles, adivinhavam o povo indígena, serem eles gente de outro país, que estava de passagem em todos os países do mundo, à maneira de peregrinos com a cintura cingida e o bordão na mão, prontos para partir. Naqueles dias do mês de Tamuz, que caía entre os meses antes chamados junho e julho, no mais cru do inverno portenho, quando o povo, enfurecido pelo suicídio das costureiras, se aglomeravam nos clubes, um dos seus oradores perguntou, e a sua pergunta multiplicou-se 1.000.000 de vezes pelo rádio: que rei sabe quem foram os que envenenaram com o desespero o coração dessas 5.000 pobres mulheres, antes que o sino preto lhe envenenasse o sangue? Noutros tempos, quando havia frades, um orador de punho cerrado teria dito: procurai-os nos confessionários, ou nas igrejas, ou nos conventos. Agora disse outra coisa: procurai-os por detrás das vitrines, em todos os negócios que são deles, e junto às caixas fortes de todos os bancos que também lhe pertencem. E o povo que ama a síntese não esperou pelo fim da perorata e interrompeu chamando os judeus. Essa palavra correu por todas as cidades onde fumegavam as ruínas das 1000 portas verdes e ateou a mais terrível perseguição antissemita de que haja lembrança na história de Israel. Já não se tratava de ditar leis ou decretos, impondo-lhe multa ou proibindo-lhe tais ou quais profissões. Não era um governo que organizava a perseguição, porém uma massa irresponsável, delirante e perversa que repetia e aumentava os nefandos capítulos da história da Espanha nos anos apocalípticos de 1936 a 1938. Aquelas teclas ou tribunais populares que assassinaram 4 aristocratas puderam agarrar aqueles chefes de bairro ébrio de um poderio fugaz, que saquearam museus e incendiaram conventos. Aqueles milicianos e milicianas armados
pelo governo e alentado pelas lojas maçônicas, os quais arrancavam do lar as suas vítimas perto do amanhecer para lhe fazerem dar o a que na sua gíria chamavam o passeiozinho do amanhecer, e os amontoavam num vão ou num pátio, e borrifando-os de gasolina, ateavam-lhe fogo. Aqueles epiléticos do assassínio, do roubo e da destruição que acreditaram extirpar o catolicismo, martirizando 20.000 religiosos, homens e mulheres, consagrados a amar a Deus e a servir ao próximo. Aqueles foragidos que cometeram 500.000 de assassinos foram superados pelos seus discípulos na República Argentina. Que leis, nem que decreto antissemitas à maneira nazista, quanto não teriam dado às vítimas de 1995, para que tudo se resolvesse com quebrar algumas monstras ou encorajá-las em algum campo de concentração. Bah! Isso que cheira a papelada e a burocracia repugna ao povo. Ele é mais expedito quando não o atalham com uma fila de baioneta ou de metralhadoras. Era a faca na garganta ou nas tripas, sem examinar se os assassinados eram realmente exploradores dos seus operários, ou apesar das suas barbas talmúdicas, pobres diabos exploradores, também por outro mais ladino judeu ou sindeosista. Foram 30 dias tenebrosos em que toda doutrina se reduziu a levantar o punho e a matar judeus. Ai daqueles que no dia da prosperidade haviam marcado as suas portas com a estrela de 6 bicos, ou anunciado o seu negócio em letras hebraicas. A esses eles não pediriam papéis para identificá-los. Encurralaram-nos nas suas tocas, homens, mulheres, crianças, embeberam-nos de petróleo, segundo a prática dos milicianos madrilhenhos, e queimaram-nos vivos. De outras vezes, tostaram-nos com lanças-chama elétricos que volatizavam até o cimento das paredes. Os 3.000 anos da sua história de perseguições empalideceram nesses 30 dias, e 1000 vezes cumpriu-se a tremenda maldição dos judeus no cativeiro contra seus inimigos, os descendentes de Eon ou de Isaú. Filha de Babilônia, condenada à ruína,
Feliz aqueles que te pagar o mal que nos fizeste. Feliz aqueles que se apoderar das tuas crianças e as destroçar contra a pedra. Salmo 138. Já era o 6º dia da 2ª semana do mês de Tamuz, assim como quem diz, princípio de junho. E nenhum dos oradores que dos clubes alentavam o povo, nenhum dos jornais falantes que assinalavam a tarefa de cada hora haviam pronunciado o nome de Miss Hilda, apesar do seu estreito parentesco com o fundador das 1000 Portas Verdes, porque todos eles tinham trabalhado em favor dela quando ela for eleita presidenta e continuavam o soldo dela. Mas uma tarde, num comício da Praça Stalin, um dos oradores quebrou a senha e nomeou-a a essa mesma hora, muito tranquila e fiada na habilidade dos seus agentes. Miss Hilda recebia no seu palácio uma visita que, em tempos menos turbulentos, teriam despertado muito falatório e curiosidade. Eram 2 velhos personagens que na antiga Argentina haviam desempenhado um grande papel e foram ambos presidentes da República. Um deles já passavam longamente do século, tinha a idade do Papa Angélico, mas conservava-se jovial e vigoroso na vivacidade do seu olhar de falcão. Notava-se um espírito aceso e juvenil. Era general da nação e em 1950 entregara o bastão de mando ao outro personagem que agora o acompanhava e desaparecera do cenário político. Disseram ambos: nunca se houvesse provado que ele se fizera gurdivanizar por 30 anos e que a isso devia o haver contemplado mais de 100 anos, conservando excelente saúde. Afortunadamente, haviam-no acordado antes do incêndio. Seu companheiro, com bastante anos menos, parecia da mesma idade e tão são e ágil como ele, se bem que mais alto e mais corpulento, e em seu tempo tinha feito a carreira de marujo e chegara a almirante. Aqueles 2 homens eram inimigos inconciliáveis do governo anarco-marxista. Mais de uma vez a polícia lançara os seus melhores sabujos para lhe vigiarem os passos. Graves motivos devia de ser os que os obrigavam a pedir audiência a Miss Hilda. Um momento em que regiam os pilares do seu poderio. A dama pensou que lhe convinha conversar com os presumidos chefes da sacratíssima seita dos nacionalistas argentinos e mandou-lhe avisar que os esperaria às 65 desse dia, hora equivalente às 4 da tarde. Com toda a popularidade
conduzido por uma agente de polícia secreta, chegaram antes à grade elétrica, a grade eletrificada. Os estranhos visitantes, que eram o general Faluço Cabral e o almirante Rosendo Zia. Um pedaço da grade abriu-se silenciosamente e os dois personagens entraram no palácio. A essa hora, nenhuma companhia de seguro teria segurado a preciosa existência de Miss Hilda, porque na realidade já não valia nenhum panchocheira. Esse é o capítulo da matança. E eu concluí ele todo, um pouco longo, mas depois vamos fazer um comentário sobre esse capítulo, que é muito importante e difícil de entender, mas espero que tenha alguém nesse vídeo que possa decifrar algumas palavras e comentar, se for possível. Um bom dia a todos.